Então, deixa eu abrir aqui o chat. Então, vamos lá. Então, boa noite, né? Boa tarde ou bom dia, vai depender do horário que as pessoas vão assistir. Já começando falando sobre isso, né? Que eu sempre disponibilizo pelo YouTube as gravações, tá, pessoal? Se não hoje, amanhã, no máximo, mando via quadro de avisos para vocês. Link do YouTube, que é mais fácil de acessar, não tem burocracia, né? Bem mais tranquilo até que o Microsoft Teams. Mas o Microsoft Teams a gente não tem como escapar porque é uma obrigatoriedade da instituição, né? Eu não gosto muito do Microsoft Teams porque ele trava, enfim. Mas não vou entrar nessas questões. Vamos já começar? Se eu estiver gravando um pouquinho, talvez a imagem seja por essas coisas de chuva que estão acontecendo, né? A internet está afetando um pouco aqui. Tem dia que está melhor, tem dia que está pior. Variações. Já vi uma mensagem aqui da Isadora, que está falando que Serra Negra está chovendo, não está chovendo ainda, fiscou bastante, tá? E ela está perguntando do grupo do WhatsApp. Isadora, eu tive uma resposta de uma aluna, você que mandou mensagem para mim, da outra sala, que ela falou que ainda não tem grupo. Eu acho que é da sala de vocês. Eu ia te encaminhar, mas ela respondeu agora. E ela falou sobre a possibilidade de criar e tal. Depois eu mando o contato dela para você, tá? Pelo Correotec. Ah, tem. Aí, então é mais fácil. Então, eu tenho bastante aluno, gente, porque eu tenho 5 turmas. Então, eu acho que essa era a sua mensagem, Isadora, via Correotec, que estava buscando saber do grupo de WhatsApp. Foi você que entrou em contato comigo? Ah, legal. Então, Eu a mesma, Soraya falou que professor. tem. Eu estava um pouquinho Ah, desesperada. que bom. Que bom. Tá, porque eu perguntei para uma pessoa específica da sala sua, né? E aí ela falou que não tinha ainda tal, aí o pessoal está falando que tem. Eu não sei se é da mesma sala, vocês precisam ver, porque eu tenho 5 salas, pessoal, aqui. São várias que eu tenho, tá? Então depois aí vocês chamam no privado, que é mais fácil, até para vocês criarem. Eu sei que eu estou em um grupo só, mas não era, eu acho que da sua sala, ô Isa, por isso que eu não falei nada. E aí, se vocês quiserem me adicionar também, depois mandam o contato que eu entro, não tem problema. Eu, às vezes, pessoal, como eu tenho muita coisa, eu tenho bastante turmas aqui, eu trabalho na criação de provas, eu trabalho presencial, eu trabalho na prefeitura aqui de Jaguariúna, que é uma região aqui perto de Campinas. Às vezes eu não consigo acompanhar todas as mensagens, tá? Ainda mais agora que tem as regras a lei, né, que não pode utilizar celular, enfim, nas escolas, e aí dificultou mais ainda esse acompanhamento. Às vezes tem 30 mensagens de vocês lá, eu meio que dou uma olhada, vou pegando por cima, tá? Esses dias eu estava vendo que o pessoal estava falando do encontro síncrono, né, de que eu mudei os horários e tal, e aí já responderam lá, eu nem precisei responder. Mas é isso. Aproveitando, aí, ó, a Soraya se disponibilizou, se vocês puderem falar com ela, obrigado, tá, Soraya? Agradeço também. Aproveitando, eu tive que mudar o horário, pessoal, porque o professor Neto, acho que tem outro professor também, enfim, diversos professores da parte técnica, né, que estão com plantão síncrono na segunda-feira. Aí eu achei melhor, muitos alunos pediram alterar para não ficar tendo choque de horário, né? Eu não sei se foram todas as turmas, mas bastante alunos falaram. Tatiana está perguntando se eu vou manter esse horário. Eu estava querendo fazer um pouquinho mais cedo, por volta das 6 horas na terça-feira. Hoje eu não pude, e aí eu marquei esse horário. Eu não sei se para vocês esse horário é ruim ou bom. Como é que é ser muito cedo, porque esse daqui também é um pouco tarde, né? E aí eu pensei nessa possibilidade, a gente começar a iniciar às 6 horas, toda terça não,
quinzenalmente, né? Porque os de inglês são quinzenais, tá? E aí, umas 19, né? 19 eu acho que eu não consigo. É, tá. Eu vou avaliar aqui as questões dos meus horários, eu mando um. Pois é, eu sempre fazia, pessoal, às 20h30 na segunda. Fazia sempre 20h30, mas teve essa problemática aí do choque esse semestre. Eu imaginei que às 6 ia ser meio cedo. Eu vou pensar. É. De qualquer modo, eu mando mensagem para vocês e eu já ia avisar isso. A gente, semana que vem, não tem. Na outra, eu acho que talvez, se eu não. Se eu vou tentar ajustar, vou conversar com alguns professores, vou ver como é que tá e tal. Na pior das hipóteses, eu mantenho esse das 9, tá? Eu sei que é um pouquinho tarde, mas é quinzenal, então acho que não vai causar tanto desconforto para vocês aí, né? É mais tranquilo. Se fosse toda semana, eu acho que é mais complicado, mas é quinzenal. Inclusive, já deixo esse recado: semana que vem a gente não tem, porque é quinzenal. Na outra, terça-feira de carnaval, tá? Então, o que eu vou fazer? A gente vai passar essa semana de carnaval, que é um feriado, né, no calendário, e aí eu vou agendar na outra. Então a gente vai ficar 2 semanas, excepcionalmente, por conta do feriado de carnaval, sem o plantão síncrono, né? Mas não é o comum. Eu gosto sempre de agendar no início das agendas aí, né? Ficou redundante agendar a agenda, mas eu gosto sempre de marcar no início das agendas. Por quê? Porque nesse plantão síncrono de inglês, além de tirar dúvida e tudo mais, eu dou uma passada no material, passo no fórum e falo um pouco do fichário e eventualmente trago uma atividade complementar, assim, né? Algum exercício, alguma coisinha, para a gente praticar um pouco aqui, tá? E aí tiro dúvidas também, está sempre aberto, vocês já podem ir perguntando. Eu sempre faço com essa dinâmica, tá? Dou essa passada, vou comentando. Por que eu gosto de fazer assim? Porque o material ele é bem completo, ele tem bastante coisa, mas é bom sempre fazer algumas observações a título de complementar, de chamar atenção para vocês, para algum ponto que às vezes ali só na leitura não fica muito claro. Então, é isso que eu faço. Então, assim, semana que vem não teremos, na outra carnaval, aí teremos na outra. Mas eu mando uma mensagem para vocês pelo quadro de avisos. Está sempre quadro de avisos ali, que é a melhor forma de lembrar todo mundo. Vamos lá. Aproveitando, falar da minha disciplina, eu já deixei meus horários de mediação lá para vocês no Correotec bem no início do semestre, né? Mas quem precisar, assim, que eu envie, novamente eu envio e tal, mas já está lá os meus horários de mediação. Eu tento responder o mais rápido possível, né? Já iniciei a correção da Agenda 1 também, já lancei nas formativas que eu corrigi, fiz a correção ontem, hoje algumas pessoas, né? Então, se o seu não está lá ainda que você fez hoje, é que eu não tive tempo, mas em breve já estou corrigindo. Então, eu tento fazer as coisas o mais breve possível, responder vocês o mais breve possível, para facilitar aí, tá bom? Correotec é a melhor forma é oficial, né? Vocês têm aí os grupos de WhatsApp e tudo mais, mas é aquilo que eu falei, né? Eu prefiro o Correotec porque fica registrado ali. Na verdade, eu prefiro não, eu tenho essa obrigatoriedade de utilizar o Correotec por uma questão de ordens da coordenadora, né? A gente, utilizando o Correotec, é um registro, um documento, para mim e para vocês, né? Vocês
sei lá, vocês entram em contato com a Kelly, poxa, Kelly, eu falei com o Vinícius não me respondeu. A Kelly vai falar, tá, manda para mim o correio até quando você viu a primeira mensagem. Então tá lá um documento, né, como um e-mail, tá? Não vai acontecer isso, vou responder todo mundo, né? Mas, sei lá, pode acontecer, passar despercebido, né? Eu sou ser humano, também erro. E para mim também, né? A Kelly entrar em contato, ô Vinícius, eu estou com uma aluna aqui, um aluno que relatou, que entrou em contato com você no dia tal, etc. Então, você tem aí o correio técnico? Aí eu tenho. Então, é um documento. Então, eu preciso que os contatos sejam feitos por ali. Eu não sou contra o WhatsApp, muito pelo contrário, eu acho que tudo facilita a comunicação, tá? Outra coisa também, o e-mail institucional, sempre em xeque o e-mail institucional, que também, eventualmente, alunos que não estão entrando, acessando, eu envio mensagem por lá, né, pelo e-mail institucional. Eu acho que são esses recados mais burocráticos, mais um recadinho burocrático. Já falei das agendas quinzenais, está aberto ainda as inscrições para vocês fazerem a solicitação de dispensa da disciplina de inglês instrumental, que é possível ser feita. Está no quadro de avisos, tem lá um formulário a ser preenchido com todas as regras e tal. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, eu solicito que entre em contato com a coordenação, tá? É mais fácil porque a parte burocrática não sou eu que analiso de documentação, o que precisa para solicitar a dispensa, tá? Mas é sim possível e está lá no quadro de aviso. Dúvida, pessoal, até aqui? Tudo certo? Ah, senhora, que calor é esse? Derretendo aqui. Sem dúvidas, então tá bom. Pessoal, inglês instrumental, então vamos lá, né? Para disciplina depois de burocracia, que vocês ouvem tanta burocracia todo dia, mas é importante lembrar. Inglês instrumental, eu falei muito brevemente na reunião de. Que bom que vocês mandam aí. Na reunião de apresentação, na aula inaugural, na verdade, né? Mas eu tinha muitas turmas, então entrava e saía, eu não sei se todo mundo estava lá também, enfim, viu gravação, etc. Mas vou aproveitar o plantão hoje para esclarecer o que é inglês instrumental, né? Esse nome, instrumento, né, já dá uma certa dica, assim. É um inglês que a gente utiliza como um instrumento para algum objetivo específico. Isso era a ideia original do inglês instrumental, que em inglês é English for Specific Purpose, que é inglês com um propósito específico. Porém, quando ele veio para o Brasil, ele acabou virando o que eu quero dizer com isso? Lá nos Estados Unidos, esse inglês instrumental, que é esse English for Specific Purpose, inglês com propósito específico, seria para qualquer coisa, viajar, trabalho, escrever, ler, se comunicar, falando, enfim. No Brasil ficou mais marcado com uma questão de leitura e o inglês técnico, né? E muito do mercado de trabalho, né? Aqui, no nosso caso, o que vai ser a abordagem do inglês instrumental? A gente vai trabalhar visando fornecer um elemento que venha a complementar os estudos de vocês para o mercado de trabalho e para a área de vocês, de certa forma, tá? Então, o inglês instrumental, ele vai ter, sim, a parte gramatical, que a gente trabalha em colégio, escola de idioma, né? Vai ter vocabulário, vai também. Só que tudo isso sempre voltado para contextos, situações específicas do mundo do trabalho, né? E a gente vai começar bem do básico e até um pouco avançado, tá? É dinâmico, é rápido, porque afinal de contas a gente tem aí 4, 5 meses no máximo, né? E é um apanhado geral, também não é o suficiente, eu diria, especialmente pensando na área de vocês de programação, desenvolvimento de sistema, enfim, de computação do modo geral, né? Eu acho que é um pontapé inicial para que vocês visem buscar o estudo pós esse semestre do inglês. O inglês tem que sempre estar no foco de estudo de vocês por conta da área de vocês, né?
eu sempre trabalhei em empresas de TI, muito tempo, assim. Hoje não mais, por causa dos concursos que eu passei, eu não trabalho mais. Mas eu sempre trabalhei em empresas de TI, e sempre o inglês é um diferencial, né, das pessoas lá que eu dava aula lá, e é um diferencial, né? Então é algo que vocês têm que buscar, tá? Então, assim, o inglês instrumental ele vai trazer esse panorama e essa introdução, eu diria, para que vocês aí peguem gosto pela coisa e continuem depois, tá bom? Eu até esqueci de me apresentar, né? Assim, eu falei brevemente na aula inaugural, mas eu sou professora há muito tempo já, há mais de 20 anos aí. Eu trabalho na ETEC aqui de Campinas, Conselheiro Antônio Prado, tá? Presencialmente, também trabalho na prefeitura de Jaguariúna, uma cidade daqui perto de Campinas. Tenho também aqui a mediação, e eu também elaboro as provas aí do EAD que vocês vão fazer aí, eu também cuido dessa parte, tá? Já trabalhei em empresa, já trabalhei em escola de idioma, várias escolas, sempre com inglês, né? Eu fiz graduação, letras português e inglês, fiz também filosofia, já botei na minha apresentação lá, e fiz também mestrado e doutorado na área de letras, tá bom? Eu estou aqui no EAD desde o comecinho do curso de desenvolvimento de sistemas, já faz aí, acho que 2019, 2018, nem me lembro já, faz um bom tempo que eu estou trabalhando aqui. Sempre com a disciplina de inglês, eventualmente de ética, mas mais agora já há um bom tempo mais com inglês. Então é isso, pessoal. O inglês instrumental então vai trazer essa bagagem do mundo de trabalho para vocês, tá? A gente já percebe isso nessa primeira agenda, inclusive, em que o que é solicitado que vocês façam no fichário e o que a agenda trata de uma apresentação pessoal. E uma apresentação pessoal no ambiente de trabalho. Isso é bem interessante porque quando a gente fala de apresentação pessoal, eu posso fazer uma apresentação pessoal em qualquer ambiente. Posso fazer no trabalho, posso fazer num bar, por exemplo, posso fazer numa escola, enfim, com o meu vizinho que eu acabei de conhecer, sei lá. Tem uma possibilidade imensa de eu fazer uma apresentação pessoal, né? Mas como foco, eu acabei de dizer, do inglês instrumental, essa parte mais do mercado de trabalho, técnico e tal, a ideia é que vocês pensem como me apresentar no contexto de trabalho, tá? Vou compartilhar minha tela aqui. Gente, qualquer dúvida, escrevam aí. Rafael botou 8h30. Eu vou tentar, hein, gente? Não prometo por conta de conflitos, talvez de horário e tudo mais. Mas qualquer coisa a gente mantém às 9. Acho que a tendência acho que vai ser manter às 9. Mas vamos ver aí. Como eu disse, também são quinzenais, então acho que não daria problema. Ó, vou compartilhar aqui a minha tela para... Espera aí, só um momento, tela cheia. Aí, pronto. Tá. Então, pessoal, acho que vocês estão conseguindo ver aí, né? Tá, vou ter que... Acho agora deu. Então, o que eu disse, eu sempre nos plantões vou fazer um panorama da agenda, dar uma passada no material, comentar um pouco certas coisas aqui. Por isso que eu gosto de fazer sempre no início da agenda, na primeira semana, porque as agendas são quinzenais, eu gosto sempre de fazer no início da semana. E, excepcionalmente, naquela semana do carnaval, não vou conseguir por conta do feriado do carnaval. E aí vai ficar na segunda semana da agenda 2, né? Na verdade, nem vai ficar tanto na segunda semana, porque a agenda 1 vai até quarta-feira de cinzas, tá? E aí sim, depois vai abrir a agenda 2. Eu não me engano, eu não me lembro quando vai abrir a agenda 2, mas eu sei que a agenda 1, a data de entrega final é até o dia 5. Então, nessa agenda 1 aqui, a primeira pergunta que a gente tem é How are you, né? Aqui o título da agenda, na verdade, que é como você está. E a gente observa na imagem isso que eu acabei de falar, que essa agenda vai trazer elementos sobre apresentação pessoal, né?
E aí, o que a gente observa aqui, né? Tem aquele diálogo do Martin que vocês podem... Eu não vou passar toda a parte de trilha de aprendizado, né? Vou focar aqui mais na parte da apostila, mas tem todo o diálogo lá que é interessante vocês passarem por todas aquelas etapas, né? Explorarem mesmo. E aqui fala sobre esse diálogo e os termos que ele precisou utilizar em saudação, né? A gente tem nesse vocabulário esses termos que foram utilizados lá no diálogo. A gente tem aqui um hi, que é um oi, e um hello. Eu já gostaria de destacar algo que não tem aqui na apostila, é que o hi, ele é um pouco mais informal, tá? Se você quer soar mais formal, ou mais sério, ou neutro, você utiliza um hello, por exemplo, no e-mail, que a gente vai ver também ao longo das agendas, desculpa. Então, o hi, ele sempre vai trazer um pouco mais de informalidade, tá? A gente tem aqui, por exemplo, good morning, good afternoon, good evening, good night, que é importantíssimo saber essa diferença. Quando eu estou chegando, eu uso good evening. Então, a gente está começando essa aula, eu não vou falar good night para vocês, eu vou falar good evening. Se eu estou me despedindo, indo embora dessa aula, eu falo good night. Sempre que eu estou me despedindo, é good night. Tá? Botei meu filho para dormir, falo good night, não good evening. Certo? Essa é uma diferença importante que às vezes as pessoas não sabem, só conhecem good night, né? E há essa diferenciação no inglês que em português a gente não tem. Good evening para chegada e good night para despedidas, tá? See you tomorrow, see you later, have a nice day, né? Tenha um bom dia, bye, goodbye, nice to meet you, prazer te conhecer. E aqui a gente tem algumas questões. O how is, como alguém está, ou how are you, como você está, né? Aí eu posso responder que alguém está bem, is fine, né? I'm fine, estou bem. Thank you, obrigado, ou thanks, que é mais informal, né? Very well, ou not bad, nada mal, né? Very well, muito bem. O fine é assim, eu tô bem, né? No moon, né? Tô bem, ok. I'm fine, né? Tô bem. I'm good. Aí, tô bem mesmo, né? Ou very well, tá? Se quiserem utilizar. Então, assim, um vocabulário mais básico sobre apresentações é um vocabulário que está contextualizado naquele diálogo do Martin, né? Que vocês podem clicar. Aqui há um trechinho que é a idade, né? Ele fala assim, Sarah fala pro Martin, né? Don't worry, I just need some information. How old are you? I'm 20 years old. Eu gostaria de destacar aqui duas coisas, né? Aqui a gente vai ver um pouquinho dos numerais, mas também essa perguntinha que está, inclusive, no fichário de vocês, que é How old are you? Em inglês, a gente tem uma particularidade muito grande ao criar a pergunta de idade, que é o quanto velho você é, né? Em português, a gente utiliza quantos anos você tem. Numa resposta, I have, eu tenho, mas eu não posso dar uma resposta em inglês com have para idade. Porque minha pergunta é, o quanto velho você é? A minha pergunta tem o verbo to be, tá vendo? Então eu respondo com ele, I am 20 years old, ou I am 20, se eu quisesse parar aqui, né? Eu tenho 20. Então, muita atenção quando vocês forem responder essa pergunta, seja no fichário ou em qualquer situação, para não colocar I have, porque a tendência é pensar em português e passar para o inglês. E a gente precisa se desvincular do português passo a passo. O português, eu gosto de brincar com os alunos, que é como se eu estivesse nesse calor que a gente está passando infernal, com um monte de casaco. Eu preciso tirar o português, porque isso está me atrapalhando. Né? Isso é progressivo, logicamente, mas é uma coisa que vocês têm que ter em mente. Não dá... A tradução não funciona toda hora, 100% das vezes. Né? Muito pelo contrário, em muitas situações tradução não vai funcionar, como foi o caso, por exemplo, logo em cima de Good Evening, Good Night. A gente só pela tradução Boa Noite, jogar no tradutor, eu não sei a diferença de um e de outro. E aqui é uma coisa bem importante, não é I have, eu tenho, mas I am, tá? Muita atenção com essa resposta.
A gente tem aqui os numerais, né, o zero, ou você pode falar, new também, 1, 2, 3, né, essa pronúncia do TH, que é 3, né, como se tivesse a língua presa, a gente falasse sopa de cebola, até brinco isso com os alunos, não é tree, senão vira árvore, não é som de T, não é free, som de F, que é de graça ou grátis, nem é three, que nem existe essa palavra, nem é um som de S. Não é T, nem é F, nem é S, é three. A língua vai entre os dentes, né? Three. Tem um exercício que dá para vocês fazerem, botar o dedo na frente e falar three. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, de novo esse mesmo som do TH, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30 e por aí vai. Né? Se repete depois 40, 50, que tá aqui, né? Ele foi para o lado aqui, mas está aqui, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 million, billion. E a gente tem o ordinal, que são aqueles que dão ordem. First, second, third, fourth, essa abreviação com TH, fifth, sixtieth, que é esse som que eu acabei de falar do, tá? Seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, e 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st e 30th, tá? E assim vai, sucessivamente. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, né? A gente está falando de ordem, ordinal, né? Estou ordenando numa sequência, tá bom? Aqui, a gente tem aqui também, ele comenta sobre os ordinal numbers, né? Dessas abreviações. Professor, por que aprender os ordinal numbers? Por exemplo, em datas, né? Datas são utilizados ordinal numbers, né? Lógico que outros contextos, que você quiser ordenar numa sequência do primeiro ao quinto, primeiro ao décimo, enfim, mas em data, em inglês, é bem utilizado. Bem utilizado, não, é utilizado. Ele faz esse comentário sobre como eu faço o 21º, por exemplo, eu coloco 21st. Eu pego o número, o cardinal, o número normal, 20, e eu só coloco aqui o first, fica 21º. 42º, 42nd, né? 33º, 33rd, desculpa. E ele comenta sobre os números de telefone, que é uma coisa que vai ter, ou eu não me lembro, acho que tem nesse diálogo aí. Número de telefones em inglês, a gente acaba utilizando a leitura de um por um. 2, 3, 2, 1, ou o zero, é comum utilizar ou na pronúncia do zero, 7 ou 6, tá? Sempre um por um, a não ser que você tenha uma repetição de número. Por exemplo, tenho 2 vezes o 2, eu uso double, que é duplo, né? Double 2, double 1, double 3, tá? Por aí vai. Só nessa repetição de 2 vezes, né? 3 vezes não, tá? Só 2 vezes. Uma vez falou triple, não. Só double, né? Double 2, double 3, se tivesse a repetição. Você não pode embaralhar como português. 23, 21, 07, 06, 94, sei lá. Português a gente vai misturando, inglês não. Sempre um por um, com exceção se repetir o número, que aí é double, tá? Ele fala uma coisa bem legal, que é vocês praticarem números, tentar praticar com o contexto pessoal, ou seja, com o telefone de vocês, RG, CPF, número da casa, né? A gente não tem aqui, o foco nosso não é a parte oral, né? Afinal de contas, é uma dinâmica diferente. Mas isso não impede que vocês pratiquem pronúncia. Hoje, com recursos de internet, dá para você ouvir a pronúncia, por exemplo, no tradutor. Aqui, por exemplo, você tem um link para ouvir
tudo hoje você consegue ouvir de pronúncia, você consegue repetir para praticar, é uma coisa interessante, né? Uma dica, por exemplo, pegar um vídeo do YouTube, tem a transcrição, você pode ler a transcrição para ver se sua pronúncia está legal. Existem inúmeras possibilidades hoje em dia, né? Você tem um Duolingo, aplicativos de estudos de inglês, há uma possibilidade muito grande. Eu lembro na minha época que, nossa, a gente tinha fita, eu sou velho, né? Então você dava fita, dicionário, então para saber pronúncia você tinha que aprender o alfabeto fonético, estudar, ou pedir o professor para ler, né? Não tinha muito o que fazer. O Duolingo é maravilhoso, eu acho incrível a dinâmica ali. Eu não sei se está dando risada, mas eu acho bom, Adilson, não sei se você foi irônico, mas eu acho bom, não acho ruim, não. Lógico que não depende do que você quer, né? Tudo depende do que você quer, mas eu acho um bom aplicativo, assim, ele é dinâmico, ele dá para você aprofundar. Tudo depende do que você quer, o que você busca, né? Logicamente, você não vai ter Ah, tá, então tá bom. Não sei, porque tem aluno que às vezes eu queria tal coisa, eu queria que interagisse comigo. Pô, mas não dá, né? Aí você precisa do professor particular. Eu queria eu acho ele muito bom, sim, também. Tem Duolingo, tem Memrise, que é onde... semelhante ao Duolingo, depois eu posso até enviar para vocês. Memrise, eu acho, se eu não me engano. É algo do tipo assim, ó. Memrise. Depois vocês pesquisam. Ele também é semelhante ao Duolingo, mas é um pouco mais relativo a vocabulário. Ah, que bacana. Esse que eu coloquei aqui é mais relativo ao vocabulário. Mas, enfim, hoje tem muitos aplicativos aí, né, que vocês podem utilizar. Essa coisa que eu falei também, tem um site, o Listen a Minute. Você pode entrar, por exemplo, no TED Talk, sei lá. É que o Listen a Minute é um pouco mais fácil. Ou mesmo no YouTube, né? Você pegar um vídeo, tentar entender ali, eu sei que é difícil pra caramba, cada um às vezes tem um nível de inglês. Pode pegar um vídeo curto, um desenho animado, um negócio mais simples ali. Tentar entender um exercício que dá para fazer, né? Tentar entender, depois botar a transcrição ali em inglês, né? Depois botar, se tiver a tradução em português, ir pausando e repetindo pela transcrição, aí você pratica pronúncia. São inúmeras possibilidades que dá para fazer, né? Aproveitando também dicionário, gente, tem o tradutor, ele é muito bom, mas tem o Lingui, que ele inglês e português. E por que eu estou indicando ele? Porque o Lingui, ele te dá o contexto, ele tira o contexto, né? O tradutor, ele não dá... Às vezes ele, por exemplo, você digitou lá o good evening, né? Ele vai dar boa noite só. Beleza, entendi, boa noite. Ele não dá um aprofundamento. Se você precisar de uma coisa um pouco mais contextualizada, aprofundada, eu uso o Lingui. Porque se digitou lá good evening, ele vai te dar exemplos. E aí a tradução, né? E a tradução com exemplos em inglês e exemplos em português do lado. Tá? E aí você consegue ter precisão do que é a tradução mesmo, assim. Então é uma dica também de dicionário Lingui, tá bom? Mas depois eu vou mandar um correio tech para vocês com algumas outras dicas que eu tenho separado aí de possibilidades de estudo, né? Enfim. Então é isso, pessoal. Aqui depois tem esse textinho que é sobre o Vale do Silício. Eu gostaria de comentar uma coisa, aproveitando que tem esse texto. Quando vocês têm um texto em inglês, tem ver o quanto vocês conseguem entender do geral, do contexto, sem ficar com aquele desespero de ter que traduzir todas as palavras, né? Isso é uma dica importante, porque às vezes os alunos têm aquela ideia de que para entender eu preciso saber todas as palavras. Isso não é verdade. Por exemplo, se eu der
um livro do Machado de Assis, que é do século XIX, de literatura, e a gente tem como nossa língua materna o português. Então, você vai pegar o livro do Machado e vai falar, nossa, professor, que português difícil. E aí eu te pergunto, tá, beleza, você achou português difícil, mas você entendeu o que estava acontecendo na história? Ah, entendi a história lá da Capitu, que traiu ou não traiu o Bentinho e tal, né? Dom Casmurro, tô falando. Entendi, né? Aí eu falo para você, aí você entendeu a palavra... eu não lembro, mas pega uma palavra antiga lá. Pô, essa palavra eu não entendi não, professor. Então, o fato de você não ter entendido aquela palavra não significa que você não entendeu a história. É a mesma coisa com o inglês. A gente tem esse bloqueio, às vezes, de achar que tem que traduzir tudo e entender tudo. Eu não sou um dicionário ambulante, né? Sou professor de inglês, não um dicionário. O aluno me perguntou hoje, professor, você sabe todas as palavras, o aluno do pequenininho, criança, sabe todas as palavras do dicionário? Eu falei, não sou dicionário, eu sou professor, né? Eu brinquei com ele. Mas isso é verdade, a gente não precisa saber todas as palavras para entender. Então, tentem fazer esse exercício com esse texto de ver o geral, quanto vocês conseguem entender. Num segundo momento, ou às vezes no primeiro você fala, pô, não entendi nada, aí vou ter que recorrer à tradução. Ou, não entendi tal e tal palavra, depois eu volto para ver vocabulário, aí sim você vai lá e volta, tá? É uma dica que eu dou. O Cambridge é muito bom, Soraya. O Cambridge também, recomendo também. Outro que é bom, Cambridge, Oxford. Tem um Free Dictionary, mas esse é só inglês e inglês. Ele é bem completo, o Free Dictionary. Completíssimo, na verdade. Mas Cambridge tá ótimo, excelente, muito bem servido aí. E essa coisa de você ter o inglês e depois o português é bem importante. Para a área de vocês de TI, nossa, muito importante, tá? Então, pessoal, essa é uma dica que eu dou aqui nesse texto. Até um exercício em cima dele, vou passar. E a gente chega aqui no... Vocês estão percebendo que tem vocabulário, leitura e interpretação, e tem gramática também. Tudo sempre contextualizado pensando nesse ambiente de trabalho. A gente está aqui falando do Vale do Silício, falando do Martin ali na apresentação pessoal, né? Nada fora de elementos que tenham a ver com a área de vocês, né? Seja mais geral ou às vezes mais específico, como é o caso aqui do Vale do Silício. E a gente vai entrar no presente, no tempo verbal do presente. Começando aqui com o verbo to be, muitos já viram o verbo to be, né? A gente tem aqui o is, o am, o are, grifado aqui, tá? Para que serve o verbo to be? Às vezes a gente estuda muito tempo na escola, estudei do quinto ano até o final do ensino médio, só o verbo to be, não aguento mais, eu nem sei muito bem para que serve isso, apesar de ter estudado muitas vezes, né? O verbo to be, ele tem duas possibilidades de tradução, tá? Ser ou estar. Vai depender do contexto. Então, por exemplo, eu falo I'm fine, eu estou bem. I'm a teacher, eu sou um professor. Mesma palavra, que é o I am, ou I'm abreviado, que significa ser, sou, ou estou, dependendo do contexto. I am fine, eu estou bem. I am a teacher, eu sou um professor. Tá? Então, sempre essa dupla tradução, esse duplo significado de ser ou de estar. Por que a gente estuda o verbo to be separado? Porque ele é um verbo que possui esses significados únicos e regras únicas, tá? Como assim, professor, regras únicas? Primeiro, a conjugação dele. I am, you are, he, she, it, is. Eu sou, eu estou, você é, você está, ele é ou ele está, ela é ou ela está, ele ou ela para objetos, animais, informações, tudo que não é pessoa. Você põe o it, é ou está. Aqui também tem que ter o está, tá? Aqui só colocou mas são as duas coisas. We are, nós somos ou estamos. You are, vocês são ou estão. Sois não, vocês são ou estão. E they are, eles são ou estão. They é plural de he, she e it. Pessoas e coisas, animais, enfim.
E a negativa a gente acrescenta o not na frente, tá? Sempre acrescentando o not na frente ou usando essas formas abreviadas, aren't, isn't, ok? É dessa forma que é o verbo to be. E aqui tem esses detalhes que eu falei, ele é utilizado demais, ele é um verbo com sua particularidade, nenhum é igual a ele, né? Ele tem esse duplo significado de ser ou estar, por isso a gente estuda ele. Então, pessoal, resumidamente, verbo to be, ser ou estar, depende do contexto. Dependendo da pessoa, eu preciso mudar a conjugação, ou seja, se eu estou falando de você, é are, you are. Se eu estou falando dele, ele, he is, tá? E assim vai modificando, de acordo com o sujeito, com a pessoa, ou pessoa no sentido assim, que pode ser um animal, uma pessoa, enfim, a que eu estou me referindo na frase, tá bom? Junto com o verbo to be, que a gente estudou no presente, a gente também tem os outros verbos, tá? Que a gente vai estudar com as regras dele. O verbo to be é separado desses outros verbos, porque os outros verbos, todos os outros verbos são diferentes do verbo to be, só ele que é especial, digamos assim, tá? Então, a gente começa aqui com o estudo do presente simples. Para que a gente estuda, para que a gente utiliza o presente simples? Presente simples, a gente vai falar de ações que se repetem, de fatos, por exemplo, ações que se repetem. My friend often does this. Meu amigo frequentemente faz isso. I play soccer every Sunday. Eu jogo futebol todo domingo. Uma ação que é um hábito, que se repete. Também posso utilizar para fatos. Ó, the sun rises in the east. O sol nasce no leste. Isso é um fato. I am a teacher. Isso é um fato também. Fixed arrangements, schedule events. Eventos que estão agendados, que são fixos, né, que estão ali na agenda. Ó. The plane flies to London every Monday. O avião voa para Londres toda segunda. Atividades de rotina, que são semelhantes a atividades repetitivas, né? First I get up, then I have breakfast. Primeiro eu levanto, depois tomo café. Instruções usando imperativos, daqui a gente vai estudar um pouco separado. Resumidamente, o presente simples, seja o verbo to be ou os outros verbos, a gente utiliza para ações que são de rotina, ações que são fatos, ações que são fixas, digamos assim, tá? Algo que a gente faz com uma constância, que se repete, ou que é um fato. Vou enfatizar esse ponto, porque a gente vai fazer logo na sequência, na agenda 2, um contraste com isso, tá? Então, estou falando de algo que é rotina, que é fato, algo que permanece, que é mais fixo, tá? Eu uso o presente simples, seja o verbo to be ou os outros verbos. Professor, como eu faço com os outros verbos? Os outros verbos é muito simples. A gente, na afirmativa, I love, I play, eu jogo. Só muda o quê? O S que eu acrescento para o he, she, it. Eu só preciso conjugar isso. Se o verbo to be eu preciso colocar I am, you are, he is, she is, os outros verbos é só acrescentar o S para he, she, it. Tá? Então, I love, eu amo. You love, você ama. He loves, ele ama. She loves, ela ama e por aí vai. Negativa, eu acrescento o do not ou don't, se eu quiser abreviar. Tá? Agora, no he, she, it, o S que estava aqui, ele vem para cá, vira does. Does not, eu tirei o S daqui, tá vendo? Ou doesn't. She does not, she doesn't. Ok? Não tem esse apóstrofo S aqui, não. It does not, it doesn't. Tá? Então, todos os outros verbos vão seguir essa regra de acrescentar o S para he, she, it, na afirmativa e na negativa usar o does not. Tá? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não? Tudo certo? Tá. Professor, e fazer pergunta em inglês? Quando é o verbo to be, é muito fácil, eu só coloco ele no início da frase, né? Então, por exemplo, your city is far from here, sua cidade é longe daqui.
Is your city far from here? Veja que na tradução, o que muda em português? O tom de voz. Sua cidade é longe daqui. Sua cidade é longe daqui? Fiz uma pergunta. Em inglês, além do tom de voz, eu preciso indicar que se trata de uma pergunta. Sempre, professor, sempre. Com exceção do inglês falado, informal, que às vezes pode aparecer uma pergunta que é igual à afirmativa. Mas na gramática, o correto, que é mais utilizado, é indicar que se trata de uma pergunta. No verbo to be, eu faço essa inversão. Coloco ele no começo da frase. Outros verbos, eu acrescento o do ou does, dependendo da pessoa que estou me referindo. Então, you play football? Você joga futebol? Quero montar uma pergunta. Do you play football? He plays football. Ele joga. Does he play? Vê o S que estava aqui, veio para o does. Does he play football? Ele joga futebol. E aí eu monto a minha pergunta. Tá? Então, a gente vai ver ao longo das agendas que em inglês eu tenho essa particularidade de ter que indicar, fazendo inversões do verbo to be ou acrescentando verbos que a gente chama de auxiliar, que é o do ou does, nesse caso, que se trata de uma pergunta, tá? Não é só alterar o meu tom de voz, mas fazer essa indicação, seja modificando a sequência ou acrescentando o verbo auxiliar, tá? Por fim, nessa agenda, ele apresenta aqui 2 tipos de pronomes, né? O I, you, que a gente viu ali em cima, esses sempre vêm antes do verbo. They are the doctors. Eles são os médicos. E esses daqui que são os objective pronouns. The doctors are them. Esse vem depois do verbo. Geralmente esse no começo e esse no final. Geralmente, não necessariamente, mas geralmente. Então, por exemplo, I play soccer. Antes do verbo, I. She is talking to her. Ela está falando com ela. Depois do verbo, a gente usa o her, tá? Então, esse daqui, subject, início, object, final. Antes do verbo, depois do verbo. Eu falei início e final porque 99% das vezes é assim, tá? Mas o correto mesmo é antes do verbo, depois do verbo, tá? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem, ó, open then at page 36, tá depois do verbo, ó, abram lá, né, ou abram elas na página 36. Por exemplo, antes, ó, he often does, ele frequentemente está antes do verbo, eu usei o he, tá? Por fim, a gente tem aqui o alfabeto em inglês, que eu vou deixar como lição de caso vocês ouvirem e praticarem a pronúncia. Ele separou aqui em vogais, A, E, I, O, U, e as consoantes, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z ou Z. Vai depender do inglês americano e inglês britânico. Lição de casa, pegar seu nome e soletrar. E aí você consegue praticar o alfabeto, tá? Tenta soletrar o seu nome. Pegar uma palavra aleatória e tentar soletrar também. E assim vocês vão praticando e memorizando. O que deixa um pouco difícil no alfabeto inglês são essas daqui, ó. A, E, I, O e U. Essas confundem pra caramba. A, E, I. Né? Os alunos confundem muito por causa do português, tá? Mas é uma dica que eu dou aí para praticar o alfabeto. Pessoal, alguma dúvida dessa parte de conteúdo que a gente tem nessa agenda de número 1? Posso passar aqui pelo fórum e pelo fichário? Sem dúvidas? Então, tá bom. Qualquer coisa, vocês escrevam aí. Eu deixei aqui, já aberto, esse fórum, né? O que é a ideia do fórum
que está aberto quinzenal, tá? Então, vocês podem lá participar e tal, tem bastante tempo. Eu vou ali observando a participação e dando feedbacks para vocês. A ideia é que vocês peguem esse textinho aqui, que tem alguns espaços em branco, e completem e postem a resposta de vocês embaixo, tá? Com as informações pessoais de vocês. Vou adaptar aí para as informações pessoais de vocês. Porque é justamente isso que a gente está praticando na lição, né? Apresentação pessoal. E aqui a gente envolve bastante coisa da lição. A gente envolve, por exemplo, o número, verbo to be, presente simples, até o alfabeto também, enfim, uma série de outros elementos que estão na lição. Tá? Então, deixei aqui esse fórum de participação. Fichário, vamos lá. Fichário já abriu na sexta-feira, comentei no início desse plantão de hoje, que já iniciei as correções na segunda-feira, já abri formativa, então muitos já podem até observar a nota lá, o meu feedback. Outros que fizeram hoje ainda não corrigi alguns só, mas estou corrigindo. Então, na medida que for corrigindo, já vou lançando, vocês já podem ir recebendo lá os feedbacks. Começou no dia 14, vai se estender até o dia 5/3, tá? Uma quarta-feira de cinzas, que eu falei para vocês no início da aula de hoje. Então, tem bastante tempo aí. Na verdade, tem até mais que 2 semanas e meia para vocês fazerem. Essa atividade, ela pode ser feita de duas formas, os alunos ficam com dúvidas. Respondendo do jeito que está aqui, as perguntas e com as expressões que estão aqui, ou em forma de um texto, se vocês acharem melhor. Professor, mas eu tenho dificuldade do texto, como é que eu faço um texto? Você vai respondendo a pergunta uma atrás da outra, né? I am blá, 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 my name is... Junta tudo isso em frases, num parágrafo fez um texto. Tá? Dúvida da atividade da agenda não tem número mínimo de linhas ou é um texto simples como no fórum? Tatiane, eu ia falar isso agora. Não, cumpriu isso daqui, não tem como eu tirar a nota MB, né? Respondeu tudo certinho, MB. Professor, eu quero ir um pouco além, colocar coisas extras e tal. Posso? Pode. O senhor vai tirar ponto meu se eu errar, porque eu fui além, coloquei outras coisas? Não. Fez esse básico correto? Tá beleza. Você quer praticar indo além? Maravilha, ótimo também. Professor, eu só fiz o básico. Não tem problema, é para fazer o que está pedido aí. Eu não posso tirar ponto se você fez só o básico, né? Tá? Mas se você quiser fazer mais coisas, como eu vi que muitos alunos já fizeram, até mais coisas, tá excelente. Aproveita para praticar, tá? Vou considerar aí o básico e não vou tirar ponto de quem fez o básico, e quem quiser ir além, vai além, né? Gostaria de destacar essa pergunta who are you? Muitos alunos confundem, aí é uma dica valiosa, com how are you? How é como você está, aí a gente responde I'm fine e tal. Esse daqui, quem é você? No sentido de que profissão você tem. Por exemplo, I am a student, I am a teacher, por aí vai, tá? Então, é isso que eu gostaria aqui que vocês respondessem, no sentido da profissão que vocês exercem, tá? Eu respondi, já dei essa daí já de bandeja para quem veio do plantão, tá bom? Já ganha uma já para quem veio do plantão. Quem está aí comigo hoje aí, às 9 da noite. Então, basicamente isso que eu gostaria muito de que vocês tivessem foco aqui nesse fichário. É um fichário simples, não vejo grande dificuldade nesse fichário, tá? Acho aí que a grande maioria tem tudo para tirar MB, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta de algum ponto aí? Não? Tudo certo? Pessoal, era isso que eu queria fazer
nesse plantão. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, lá na turma, né, quando vocês forem na aula, nesse caso da agenda 1 aqui, tem todos esses elementos que você já conhece, momento de reflexão, querer aprender, né, vai seguindo. Tem um vídeo também que eu gravei, né, um link para um vídeo no YouTube, que é um resumo da aula. Mas hoje eu fiz um apanhado geral, mas aqui também tem um resumo, tá? Tem também o Ampliando o Horizonte, que tem mais material, né, para vocês aprofundarem aí. E também tem esse resumo, que é um vídeo curto, de 5 minutos, 4, 5 minutos. É vídeo curto. Hoje em dia o pessoal fala vídeo curto, pensa em 30 segundos, né? Mas é um vidinho ali que eu faço um apanhado da lição, com um slide, outro material, que eu resumo tudo que está ali de uma maneira mais condensada, tá bom? Não é para substituir isso daqui, tá? É complementar, tá bom? Sigam aqui direitinho e utilizem o vídeo como complemento aí, tá? Então, pessoal, é isso, na verdade. Os plantões sempre, então, vou fazer esse apanhado. Eu gosto de marcar no início da agenda. Como eu disse, excepcionalmente por conta do carnaval, talvez eu não consiga pegar tão no começo, mas vocês podem esperar um pouco também para fazer atividade, porque eu vou agendar o plantão logo na outra terça, né? E, enfim, dá para vocês terem essa aula aí que eu passei, tirar as dúvidas e tal, e depois partir para o fórum, para o fichário. Eu acho que fica uma dinâmica legal, porque eu faço esse apanhado, essa apresentação, complemento o material, e aí você já tem toda essa base do que já se situa, do que pode, que vai estudar na agenda. Eu acho que fica bacana assim. Eventualmente também eu trago uma atividade ou outra para complementar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Tá, vou parar a gravação.